A sua criança chegou ao terceiro ano de vida e as suas habilidades estão cada vez mais complexas. Mas quais serão as características da criança nessa fase? É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e me acompanha no Instagram, @Desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. A sua criança chegou ao terceiro ano de vida e o nível de controle dos movimentos do corpo e de complexidade das atividades está cada vez maior. Então a criança que ao longo desses meses que a gente veio conversando sobre o desenvolvimento, a criança que teve a oportunidade de explorar nessas fases anteriores, que não foi super protegida, nessa fase aqui ela já vai conseguir chegar com movimentos bem espontâneos, rítmicos e harmônicos. Então a criança vai conseguir controlar os movimentos do seu corpo de uma forma muito interessante. Nessa fase aqui a criança tem uma boa percepção de espaço e uma boa percepção visual, e isso também vai ajudar bastante ela nos seus movimentos. Como a gente viu, essa coordenação dos olhos e do corpo, do movimento dos olhos e do movimento do corpo, essa percepção do que está em nossa volta é muito importante para que a gente consiga se movimentar bem. Então nessa fase aqui, o equilíbrio dela vai atingir um nível bem interessante. Ela vai treinar bastante esses movimentos que exigem o equilíbrio. Então ela vai conseguir ficar de um pé só, vai treinar esse movimento, vai conseguir ficar na ponta dos pés e ela também consegue até ficar de um pé só com os olhos fechados. Ela vai conseguir coordenar esses movimentos dos braços e das pernas separadamente. Então as atividades de dança, atividades que exigem que elas imitem movimentos corporais, podem ser muito interessantes nessa fase. A criança corre muito bem, ela pula com os dois pés, ela faz esse movimento de salto, ela fica de um pé só. Então todas as brincadeiras que exploram esses movimentos da criança vai ser muito interessante para ela. Amarelinha, pular dentro de um círculo, pular fora, a gente pode explorar bastante essas atividades. Colocar uma linha e fazer ela andar sobre a linha pode ser algo muito interessante que exige o equilíbrio dela e ela pode ficar ali um tempo tentando fazer aquilo. A gente pode usar a criatividade, para imaginar que ela está em determinado lugar e às vezes a própria criança vai fazendo isso também. Nessa fase aqui, a criança já vai conseguir jogar bola sem perder o equilíbrio. Ela vai subir escadas também com os pés alternados, como a gente sobe, então é algo bem interessante. Todos esses movimentos nos mostram que a criança foi desenvolvendo bem os seus movimentos corporais e teve uma evolução bem interessante do seu cérebro também. Então ela vai explorar bastante os seus movimentos refinados das mãos, ela vai gostar de atividades que exijam que ela trabalhe esses movimentos das mãos, ela vai gostar bastante de desenhar, de pintar, usar massa de modelar, argila, pode ser muito interessante para trabalhar essa concentração, a criatividade, os movimentos das mãos da criança. Como a gente conversou ao longo desses meses, que a criança ela foi ganhando essa capacidade de participar das atividades cotidianas, das atividades de autocuidado, nessa fase aqui ela já vai conseguir fazer muitas coisas sozinha. E é muito importante a gente ir desenvolvendo essa autonomia e essa independência da criança, que vai ser algo que ela vai levar para o resto da vida. Então ela já vai conseguir ter uma boa apreensão da colher, vai começar a querer usar o garfo também. Ela vai conseguir se vestir sozinha, vai conseguir colocar o líquido de uma jarra em um copo. Claro que ainda pode derramar um pouco, mas é muito importante a gente ir oferecendo essas oportunidades. Então ela vai tomar o líquido de um copo sem derramar muitas vezes. Vai começar a conseguir também pendurar roupas em cabide. Então tudo isso tanto vai exigir um controle dos músculos da criança, como vai ensinando ela novas atividades, novos aprendizados. Então ela vai conseguir colocar sapato, desabotoar botões que sejam mais fáceis e tudo isso vai trabalhando muito esses movimentos, Muito interessante a gente ir oportunizando a criança. Vai tirar roupas sem ajudas, vai conseguir escovar os dentes, claro que com supervisão, vai lavar bem as mãos e além dessas atividades que ela já consegue fazer no dia a dia, ela gosta de reproduzir essas atividades com seus bonecos, suas brincadeiras. Tudo isso vai reforçando ainda mais o seu aprendizado, ela vai treinando essas habilidades que ela aprendeu ao longo do seu dia. Então a criança nessa fase gosta de imitar os adultos, de brincar de casinha, de vestir as roupas dos adultos. É algo muito interessante nesse período. E também ela já começa a conseguir esperar a sua vez durante o jogo. Isso já mostra que a criança vai adquirindo uma capacidade maior de esperar. Então, como a gente conversou lá no segundo ano, que essa criança ela foi desenvolvendo muita linguagem, nessa fase aqui a criança já vai conseguir dar informações de seu endereço, do seu nome. Isso pode ser muito interessante da gente ir ensinando a criança também. Ela começa a numerar objetos, a classificar, a separar por cores. Então tudo isso pode ser acrescentado nas atividades, nas brincadeiras que a gente faz com a criança. Ela vai classificar por tamanho, vai dizer qual é o maior, qual é o menor. Ela vai começar a aprender isso. Ela também vai começar a utilizar pronomes,
o plural, artigos. Então, aqui começa a fase do porquê, aquele período em que a criança pergunta o porquê de tudo, o quando. Então, é algo bem interessante também. Então, nessa fase aqui, a criança ela vai falar sozinha e falar até com pessoas imaginárias também. Brincadeiras que exigem uma complexidade maior de pensamentos pode ser já muito interessante nessa fase. Sempre tomando cuidado para que não seja algo que acabe frustrando a criança ou algo muito simples que não prenda a atenção dela durante um tempo. Atividades de quebra-cabeça menores, jogo da memória, tudo isso pode ser muito interessante nessa fase. A gente também pode usar atividades de separar por cores, numerar, classificar por tamanho, juntar os que são parecidos, tudo isso pode ser muito interessante nessa fase. Então aqui a gente encerra essa nossa série sobre o desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, desse vídeo. Deixa aqui nos comentários caso vocês queiram saber algo mais específico. Um beijo e até a próxima!